Boa noite, galera. Meu nome é XZ e pra quem não sabe, eu comecei a embarcar em Demon Slayer alguns meses atrás e essa vontade de espalhar a verdade sobre o anime se intensificou depois de eu ver todo o cenário da comunidade. Todas as mentiras proliferadas e que já se enraizaram na mente das pessoas. E a maior culpa disso é dos próprios influenciadores que espalham sem ter um estudo aprofundado da obra. Em meio a diversas mentiras, eu resolvi escolher uma das maiores de todas e fazer um vídeo desmentindo e explicando ponto por ponto de uma forma simples para que você entenda. Hoje o assunto abordado será Iguro Obanai. Obanai foi apresentado pra gente no capítulo 45 como um personagem misterioso. No decorrer de todo o mangá, ele continua dessa forma sem demonstrar o seu real potencial, apenas nas entrelinhas, quando, por exemplo, ele zoa o Uzui por ele ter tido aquele resultado contra o Lua Superior 6. Isso montou uma ideia na fandom de alguém arrogante e que fala muito e faz pouco. Porém, quando no final do mangá ele mostra pro que veio e demonstra um poder completamente desproporcional aos feitos de todos os pilares anteriormente, isso causa uma confusão na fandom e precisam arrumar desculpas ou justificativas para invalidar os feitos dele. Portanto, nesse cenário, eu vou mostrar o nível de poder dele com base nos feitos e depois irei rebater todas as desculpas para tentar diminuir os feitos desproporcionais que ele mostrou no final do mangá. O primeiro contato de Obanai com Muzan acontece no capítulo 182, quando ele bloqueia um golpe do Muzan salvando o Tanjiro, o que é um feito que já está cutucando a ferida das pessoas que dizem que o Obanai é fraco. Tal força que muitos pilares que aparentam ter um porte físico acima do de Obanai não mostraram, mas no final do vídeo eu vou explicar essa parte melhor. Após tudo isso, no capítulo 184, Muzan sai do castelo enfurecido e com mais tentáculos sedento para matar os Hashiras. Obanai, portanto, vai em direção do Muzan, sendo o único dos 3 Hashiras a alcançar o seu pescoço com velocidade pura. Muzan, portanto, não teve velocidade para reagir. Nesse momento irão surgir duas dúvidas. A primeira seria, mas pelo fato do Muzan ter a regeneração instantânea, ele ligaria de ser atingido e reagiria? E sim, Muzan liga de ser atingido mesmo tendo a regeneração instantânea. Podemos ver isso em diversos capítulos. No capítulo 182 temos 2 exemplos disso. O primeiro é quando o Tanjiro consegue desviar da primeira investida de Muzan e agora seria a sua vez de atacar. Mas mesmo assim Muzan não deixa e não para de atacar Tanjiro, não deixando ser atingido. O segundo é quando a Mitsuri sai do teto e vai aplicar um ataque nele. E mesmo assim Muzan faz questão de bloquear tudo. E não se enganem, o fato da Mitsuri dizer que o ataque pegou no Muzan não vai fazer isso ser verdade. A crença de um personagem nunca fará algo se tornar concreto, e sim o que nós estamos vendo. Para concluir que Muzan realmente bloqueou, na scan seguinte dessa fala da Mitsuri aparece o Muzan com o braço levantado, passando fortemente uma ideia de finalização de um movimento, justamente o bloqueio. É como se eu fosse te dar um soco, você usa o antebraço para poder bloquear, eu recolho o meu soco e você está terminando de abaixar o seu antebraço. A segunda dúvida seria se os ataques do Muzan não estariam mais lentos por ele estar dividindo seus ataques em 3 Hashiras, sendo que não estão. Além do fato do Muzan ter 5 cérebros, o que ajuda muito nessa função de multitarefas, imagine que tem 3 inimigos na sua frente e você tem 3 braços, e você vai distribuir cada braço para cada pessoa. Cada golpe não vai ficar mais lento pela divisão dele, e sim mais fácil de lidar de uma forma específica. Por exemplo, o Obanai desviou de cerca de 3 tentáculos do Muzan naquele momento. Por mais que ele tenha feito isso, não vai tirar o fato que se o Muzan focasse todos os tentáculos nele, seria mais difícil de desviar. Porém, seria mais difícil de desviar pela fechadura de brechas, de lugares para desviar. Ou seja, como isso não nerfa a velocidade dos golpes, se o Obanai base desviou dos golpes do Muzan, ele também desviaria dos golpes de qualquer lua superior, visto que esse Muzan ainda é superior a qualquer lua superior. Portanto, precisamos entender que se o Obanai desviou e avançou no Muzan mesmo na forma base, ele conseguiria fazer muito melhor contra qualquer Hashira na base, visto que aquele Muzan é muito superior a qualquer outro Hashira base, tirando o Obanai por feitos. Logo depois desse feito, eles são salvos por figurantes. O problema desse feito é que não é enfatizado nesse salvamento se o Obanai conseguiria desviar ou não, então irei ignorar. No próximo capítulo, a luta continua e os 3 Hashiras são atingidos. Porém, a própria Mitsuri diz que o Tomioka e o Obanai defenderam ela, ou seja, ao invés de se defenderem do ataque, eles decidiram defender a Mitsuri. Eles tiveram reação pro ataque, então o Obanai reagiu sim ao golpe. Ou seja, se o Obanai usasse essa reação que ele teve para se defender e não defender a Mitsuri, ele conseguiria sim se defender do golpe, visto que lá no capítulo 182 ele conseguiu bloquear um golpe do Muzan para salvar o Tanjiro.
O que complementa ainda mais essa ideia é que depois dos três serem atingidos, o Muzan ataca novamente os três e apenas a Mitsuri precisa ser salva pelo Gyomei. Quando a luta volta novamente no capítulo 189, Obanai já está envenenado devido a esse golpe que ele tomou por defender a Mitsuri, e vai enfrentar o Muzan de frente. Podemos ver que Muzan está focado em Obanai nessa imagem, em uma situação onde os dois estão frente a frente. Muzan ataca Obanai e Obanai reage. Logo depois, Obanai vai atacar Muzan e Muzan não reage. Até esse momento da luta, Obanai mesmo na base mostra uma superioridade a Muzan, onde Muzan não acerta um único golpe no Obanai sem que ele esteja defendendo os outros, e quando Obanai vai atacar, Muzan não consegue reagir. Só encerrando os feitos dele contra o Muzan, pois acho que já deu para entender que Obanai base e Muzan estão em pé de igualdade. Novamente, depois desse feito, onde Muzan não consegue reagir ao Obanai, após o golpe de Obanai, Muzan sai tentando atacar Obanai e Obanai desvia de tudo novamente. Depois disso tudo, Tomioka perde a força em seus braços e Obanai supera a velocidade dos tentáculos do Muzan novamente, tendo velocidade para chegar até o Tomioka para salvá-lo. Agora que estabelecemos o nível de poder do Obanai juntando feitos claros do mangá e a lógica básica, irei desmentir todas as mentiras proliferadas para tentar de alguma forma não aceitar que o Obanai é top 1 Hashiras, considerando todos na base. A primeira mentira clássica e a mais famosa é o ranking da autora de velocidade dos Hashiras no databook. Vou começar refutando esse ranking com algo básico. É um ranking de linha reta, não é a velocidade de combate ou esgrima, que são as velocidades mais importantes para usar de parâmetro em uma análise de poder. É a velocidade mais inútil de todas. E é aí que tá. Mesmo sendo a velocidade mais inútil de todas, o ranking é um ranking inválido, pois a própria autora cita na imagem que esses rankings na Scan são rankings feitos sem fundamento lógico ou nada do tipo. A autora fez esse ranking com a completa preferência dela, e isso não é eu que estou dizendo, é a própria autora intitulando esse ranking como um ranking arbitrário. E se você quiser ver o significado de um ranking arbitrário por si só, você pode. Ou seja, a partir do momento em que a autora faz um ranking e ela mesma intitula o ranking como um ranking arbitrário, ela está dizendo que esse ranking não pode ser usado como um fato ou numa análise de poder. Pela última vez, se você achar que eu estou mentindo, vá você mesmo no Google ou em qualquer fonte de informação e pesquise o que significa um ranking arbitrário. A próxima clássica desculpa é que o Obanai era o único descansado naquela luta. Porém, esse argumento tem uma falha muito simples e sutil. A pessoa que diz isso estaria certa caso fosse dessa forma. Como os outros Hashiras não mostraram seu nível de poder estando descansados, você não pode colocar o Obanai acima deles. Mas essa lógica é totalmente quebrada quando vamos observar que nós sabemos sim o nível de poder de cada Hashira estando descansados e na base. Alguns exemplos muito bons que são justamente após o treino pilar e no mesmo período para não ser injusto de nenhuma forma. Tomioka descansado e na base lutou contra a casa e ficou em pé de igualdade por um tempo, então o nível do Tomioka descansado na base é a casa. Gyomei base e descansado lutou por um capítulo inteiro com Kokushibo base e ficou em pé de igualdade com ele, então o nível do Gyomei descansado base é Kokushibo base. Sanemi base descansado lutou contra Kokushibo base e não foi equivalente, mas conseguiu tancar uma luta por um tempo. Não estava em pé de igualdade com Kokushibo base, mas dizer que a diferença entre Sanemi base e Kokushibo base é gigantesca é simplesmente fechar os olhos para tudo o que aconteceu na luta e só olhar para o resultado dela. Então o nível do Sanemi base é algo próximo do Kokushibo base. Você percebe que esse argumento é quebrado pelo fato de todos os Hashiras terem mostrado seu nível de poder também estando descansados assim como Obanai? Porém, o único que mostrou pé de igualdade com Muzan na base, segundo todos os feitos explicados anteriormente, foi Iguro Obanai, consequentemente se colocando acima de todos os outros Hashiras base. A próxima desculpa é algo inacreditável, que é sobre o Obanai nunca ter tido destaque no mangá todo. Eu só podia ignorar esse argumento e dizer que isso não vai de nenhuma forma desqualificar os feitos dele, mas de qualquer forma eu vou responder ele aqui. Para quem não sabe, a família do Obanai era podre. Eles davam humanos para Onis comerem. E o lema do Obanai durante a obra é recompensar ao nível das coisas que a família dele fez em campo de batalha contra Onis. E nada mais justo de fazer isso contra o Oni mais forte de todos. Além de que, se fosse dessa forma, eu poderia dizer que o Uzui é muito fraco, pois o único destaque dele foi no início e nunca mais teve destaque. Simplesmente Obanai teve destaque no final para mostrar o seu real nível de poder contra o mais forte e cumprir seu lema como Hashira, inclusive fazendo total sentido com o deboche que ele deu no Uzui por não conseguir dar conta do Lua Superior 6. Agora, indo pro final do vídeo e respondendo o último argumento, que seria que Obanai
Obanai é fraco fisicamente por ser baixo ou pequeno. Isso simplesmente não faz nenhum sentido, pois nós temos dois exemplos na obra mostrando que pessoas mais pequenas podem sim ser mais fortes que pessoas maiores. Não estou dizendo necessariamente que esse é o caso de Obanai. Estou afirmando que, como essa possibilidade existe, vai caber aos feitos em campo de batalha nos dizer a força física dele. No capítulo 102, Tanjiro, que diz ter uma força maior do que a de Muishiro, se mostra ter uma força física inferior à dele, enquanto não consegue nem mover seu braço do lugar, enquanto logo depois Tokito diz que ele é quem deveria soltar, em forma de ameaça. Dessa forma, Tokito era mais forte que Tanjiro, mesmo sendo mais pequeno. E no capítulo 123, é explicado que a aparência do braço da Mitsuri de forma nenhuma condiz com a sua força muscular. Então, no universo de Kimetsu, existe sim a possibilidade de, por meio do talento biológico, alguém com tamanho menor ser mais forte que alguém com tamanho maior. Mas daí pode surgir uma dúvida em você. O Obanai não teria uma desvantagem nesse quesito por ter ficado grande parte da sua vida enjaulado? E a resposta é não, pois no capítulo 194 é dito que Obanai treinou muito para tirar essa desvantagem física que ele adquiriu em torno da vida. E no capítulo 134, o Tomioka diz que todos os pilares participam do treino um do outro. Ou seja, além de ter um treino particular para tirar essa desvantagem adquirida na vida, ele participou do treino intenso de força física do Gyomei. Então sim, mesmo o Obanai sendo mais pequeno na aparência, é possível narrativamente que ele seja mais forte que alguém com aparência maior. Se o Obanai tiver um feito de força física muito superior a um feito de força física do Uzui, por exemplo, isso não é um furo de roteiro, pois narrativamente é possível que o Obanai seja mais forte que pessoas com aparência maior por meio do talento biológico, assim como a Mitsuri e o Muishiro possuem. Então esse foi o último. Deu muito trabalho para fazer, então quem puder curtir, comentar e se inscrever no canal para recompensar o trabalho que tive, e isso vai me ajudar muito. E principalmente, siga minha conta no TikTok para bater 10 mil seguidores. De qualquer forma, espero que tenha dado para entender de forma clara os argumentos. Esse foi o vídeo e vai ter mais pela frente. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. E isso é tudo. Valeu!